Bom dia! Bom dia, bom dia! Boa tarde, boa noite, YouTube. Oiê! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, cola na videira. Bom dia, Eri, J. Guilherme, Margarete. Tudo bem, gente? Bom dia, Cíntia, Cantone, Fernanda, Eri, Gi. Tudo bem, gente? Bom, Jefferson, bom dia. Estamos aqui, cola na videira. Vamos entrando, soltem coraçõezinhos. Avisa, por favor, as pessoas aí que a gente tá aqui hoje. O Bruno disse que a gente não ia fazer devocional hoje, porque ele tá num... Oi, Mari, minha sogra, Laurinha, bem-vindas, Priscila. O Bruno tá num reencontro com Deus, né? Ele foi fazer um retiro lá, um reencontro com Deus. E aí ele tá, não vai ter devocional 2 dias, tava, né, sentindo. Eu tava sentindo também. Eu falei, gente, mas faz tantos dias. Bom dia, Marquito, Eliana, Margarete. Faz tantos dias, 400 e poucos dias que eu nem sei quantos, por isso que eu nem coloquei lembrete, porque ele nem sabe que eu entrei aqui, tá, gente? Mas eu falei, faz tantos dias que ele entra todo dia e leva uma palavra. Não é certo, né? Só porque ele não vai estar lá, a gente não trazer, não viver esse momento. Então eu decidi abrir aqui hoje a live para poder trazer algo que Deus colocou no meu coração há vários dias. Então eu queria pedir para vocês aí da família JC, avisa o pessoal para entrar aqui, avisa lá nos grupos, por favor, do Cola na Videira, no Mulheres de Fé, para a gente poder... Eu queria falar algo que Deus está colocando no meu coração há bastante tempo. Não vai ser um devocional como o Bruno faz, né? Porque é muito engraçado, mas até a forma como Deus colocou isso no meu coração já é totalmente diferente da forma como ele faz. Então, deixa o pessoal entrar mais que eu vou falar. E é isso, gente. Bom dia Priscila, Andressa. Por favor, avisa lá o pessoal dos grupos que a gente está fazendo nosso devocional aqui na Cola na Videira. A família vai se reunir. Independente, né? Nem sempre o Bruno vai poder estar disponível. E eu acho muito importante a gente manter esse hábito do maná diário, né? Que é uma das coisas que eu falo, que a gente falava, faz tempo que eu não participo dos devocionais, mas quando começou, eu participava bastante de todos, né? A gente começou junto, e uma coisa que a gente falava muito, né, e que pra mim ficou muito a questão do maná diário. Então é diário o maná. Então, às vezes, a gente vai ter que adaptar, fazer de algum outro jeito e por aí vai, né? Bom, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, Cíntia, Binho, Antônia. Vamos entrando, tomando um cafezinho gostoso nesse sábado. Eu tô com muita saudade de participar dos devocionais. Apesar de eu não estar aqui junto com o Bruno, eu escuto todos os devocionais. Ou eu tô sentada aqui do lado dele no sofá, ou eu tô deitada, mas eu tô ouvindo. Mas eu tenho muita vontade de participar. Porém, gente, 9 horas eu não consigo estar pronta, eu não consigo estar de pé. Porque agora gravidinha, né? Dá muito sono, gente. Não consigo acordar. É claro que se você, né, eu não tenho horário fixo de trabalho. Meu trabalho, inclusive, muitas vezes é mais à noite do que de dia. Então, por mais que eu queira, não consigo acordar. Tanto que hoje eu falei, vou fazer às 10, porque às 9 eu não vou conseguir deixar, eu não vou conseguir me ajeitar, tudo que depois daqui eu vou sair. Então, é isso, gente. Bom dia, Karina. Vamos começar, já vou falar a palavra que a gente vai falar. Bom dia, Igor, Sônia, Gabi. Bom dia, Raika, lindona. Rai. Então, deixa eu explicar pra vocês, né? Por que eu... Bom dia, Gabi.
uma das coisas que... Tem muita gente nova aqui, que eu acho que eu nem conheço, né? Que começou a participar dos devocionais quando eu não tava. Mas uma das coisas, assim... que eu sempre trouxe pro devocional quando eu participava e que pra mim me tocou muito, né? Eu vou deixar gravado, sim, tá? Pra quem não puder assistir, vou deixar aqui no Instagram mesmo. A fé se aprende, né? Como diz o Bruno, a fé se aprende, e é impressionante quanto Deus fala com cada pessoa de uma forma totalmente diferente, né? Como Deus, por exemplo, através do aprendizado, através do estudo, falou comigo. Então, para quem não conhece um pouquinho de como que eu colei na videira, né? Antes de conhecer o Bruno, eu acho que desde que eu era criança, na verdade, né? Eu tinha uma relação de muita raiva, assim, de Jesus, sabe? Eu não gostava de Jesus, eu tinha ranço, eu falo que eu tinha ranço de Jesus. Porque desde criança, o que eu ouvia, né? Jesus morreu por mim, eu sou pecadora, Deus, você tem que tomar cuidado porque Deus castiga. Jesus foi pra cruz, Jesus sofreu muito, ele foi crucificado por mim. E por mim, a culpa foi minha. E eu sou uma pessoa pecadora, sou totalmente pecadora, e Deus tá esperando só o meu primeiro vacilo pra me castigar. E quando eu ouvia alguém falar assim, né? Eu lembro a primeira vez que eu li aquela passagem que Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão através de mim. E as pessoas falavam, né, em nome de Jesus. Jesus é o canal com Deus. Eu achava assim, eu falava, meu Deus, além de tudo que eu ouço, tipo assim, que arrogância uma pessoa falar que eu só falo com Deus se for através dele. Eu tenho canal direto com Deus. Eu sempre fui essa pessoa, né, que tive essa relação com Jesus. Então todo mundo que falava de Jesus, todo mundo que falava em nome de Jesus, tudo que era relacionado à Bíblia, a essa questão de pecado, Jesus vai voltar, gente, eu tinha assim aversão. Só que hoje, né, depois de ter passado por esse processo de... Oi, Rafa, lindona. Oi, Má. Depois de ter realmente... E aí o que eu falo, né, que isso tudo que eu vivi é o trailer de um filme, é um pedaço de um filme. Mas não é o filme completo, né? Quando você estuda a história de Jesus, quando você conhece a história de Jesus e você entende que ele é um homem, e você entende que ele não só morreu, mas ele ressuscitou, inclusive ele foi o único homem que ressuscitou, eu comecei a enxergar diferente, assim. Eu falei, meu Deus, então calma aí, não é só aquilo que eu ouvia, né? E aí eu fui conhecendo o homem Jesus. A partir do momento que eu fui... Gente, soltem coraçõezinhos aí, por favor, pro Instagram, avisando o pessoal que a gente tá ao vivo. Então, conforme eu ia estudando a história de Jesus, eu ia percebendo que não era só aquilo. Qual que é realmente o significado de eu sou pecadora? Gente, Jesus não tem nada a ver com os nossos pecados. Começou muito antes de Jesus, ó. A gente já era pecador. Lá quando caiu desde Adão e Eva, né? E a gente associa os pecados a Jesus, a cruz. Tudo bem, a cruz ela veio para deixar para trás os nossos pecados, mas eu era uma pessoa que eu associava assim, sou pecadora. Eu tinha uma sensação de dívida com Jesus. Era como se eu tivesse em dívida e era como se eu tivesse ferrado a vida dele, sabe? Então, e hoje eu vejo que é o trailer de um filme. E não dá para você tirar a conclusão de um filme assistindo o trailer. Você precisa assistir o filme completo. E assistir o filme completo é você se relacionar, é você conhecer. Uma das coisas que eu falo que Jesus me ganhou, né? Ele foi me ganhando, ele foi me conquistando. Conforme você vai... Não que eu mereça, né, gente? Pelo amor de Deus, quem sou eu? Eu é que... Nossa Senhora. Mas eu falo que eu tinha tanta raiva, eu tinha tanta... Né? Ele pagou tanto por tudo
por eu ter ouvido coisas distorcidas, ou não só distorcidas, mas por eu ter ouvido só aquela coisa do vício da linguagem, né? Jesus vai voltar, Jesus morreu por você, ele foi crucificado. O vício de linguagem é tão grande que eu realmente, isso me fez criar uma distância, criar uma raiva mesmo. E hoje, né, quando você vai conhecendo, aprofundando, você vai conhecendo esse homem, Jesus, aí eu falo que ele foi me conquistando, né? Eu fui começando a falar, cara, não é isso. Esse mesmo homem que foi crucificado, né, e que fez um monte de milagres aí, esse homem, ele ressuscitou, esse homem, ele foi escolhido por Deus, ele nasceu de uma forma milagrosa, e aí você vai aprofundando. Eu lembro que a primeira vez que eu li, que é o menor versículo da Bíblia, né, Jesus chorou, eu falei, meu Deus, Jesus chorou, cara, como assim Jesus chorou? Eu achava que Jesus era uma lenda. Era tipo, sei lá, o Saci Pererê. Vocês vão rir da minha cara, eu sei, mas eu achava que Jesus era tipo Saci Pererê, que ele era... Não achava que ele era um homem, entende? Mas por quê? Como que você fala, cara, não, esse homem morreu, de repente ele nasceu de novo e ele apareceu e voltou a andar no meio das pessoas. Então, assim, eu realmente não associava Jesus a um ser humano. Eu associava Jesus a uma lenda, a um personagem lendário. O Saci Pererê foi demais, né? Mas tipo Saci Pererê, sei lá, enfim, outras coisas que não existem mesmo. E aí quando eu entendi que Jesus foi um homem... Aliás, lá no meu Instagram, no Essência da Mulher, tem o meu testemunho. Eu conto exatamente como foi esse processo, mas... impressionante, assim, Bruna, eu me batizei antes de conhecer Jesus. Eu quis me batizar nas águas, né, de fazer aquele movimento, vendo o Bruno se batizar, porque eu falei, gente, agora eu tô entendendo. Quando eu vi ele né, aquele gesto, aquela simbologia de você deixar para trás uma vida e colocar uma vida nova, eu só assisti a Maria Madalena, conhecia Jesus de forma muito superficial, através de novela. Mas o símbolo do batismo, quando eu vi o Bruno sendo batizado e o pastor falando, me tocou muito. Eu falei, cara, esse cara ele tem algo de diferente, né? E eu tinha, de verdade, gente, muita Bíblia, né? A gente tem muito orgulho. Nossa, eu lembro que na minha primeira entrevista de trabalho que eu fui com um livro na mão. Nossa, eu fui com um livro, tipo, né, a intelectual, eu era super novinha. E a gente tinha orgulho de andar com um livro, a gente tem orgulho de andar com um livro, de postar que a gente tá lendo um livro. Hoje mesmo, eu tô indo na casa da minha mãe, eu falei, cara, eu preciso levar esse livro que eu tô terminando de ler e indicar para as pessoas lerem esse livro. A gente tem orgulho de falar que a gente lê, que a gente é intelectual, mas a gente tem vergonha de andar com a Bíblia, e a Bíblia é um livro. E é um livro que conta a história da humanidade. Antes, no Antigo Testamento, antes de Jesus, e a história de Jesus, que é um homem. Então, a partir do momento que você entende que Jesus é um homem, e você pega a Bíblia e se abre para isso, você vai ler como se fosse uma história de biografia. Sabe uma biografia? Quando conta a história de uma pessoa? Hoje eu vejo a Bíblia assim, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, porque eu sempre gostei de estudar, gente, tudo que era curso novo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, eu queria fazer. Não, é PNL, vamos fazer, renascimento, hipnose, não sei o quê, curso. E aí eu lembro que uma vez eu falei, cara, por que eu não me permito então, já que que eu gosto de estudar, que eu gosto de conhecer coisas novas, por que eu não me permito conhecer a história de Jesus, já que eu gosto tanto de estudar? Por que eu vou pegar essa história, esse homem que é tão falado, que eu falo que ou ele é amado ou ele é odiado, não tem meio termo. E por que eu não vou me permitir conhecer a história dele? Eu gosto de fazer curso, eu gosto de ler. E aí, é claro que Deus, quando você... como o Bruno fala, eu acredito muito, já tem uma data e uma hora marcada para cada pessoa, que o dia vai realmente se render a essa história que está escrita.
Essa semente foi plantada em mim há muitos anos, através de uma amiga minha. Inclusive o Bruno tá nesse reencontro com Deus com essa minha amiga. Ela participa da igreja que tá fazendo esse reencontro. E ela, quando a gente era muito jovem, a gente era totalmente, assim, só vida louca mesmo, curtição. A gente... Ela já tinha colado na videira, já tinha um relacionamento lindo com Deus, né, com Jesus. Eu achava um absurdo ela ir embora mais cedo das viagens, dos nossos rolês, para ir no culto, sabe assim? Mas eu falo que lá atrás ela plantou uma semente em mim. Então, você que entra aqui às vezes só pra ver minha cara, pra ver a cara do Bruno, pra ver como que tá, o que tá acontecendo, onde que eles estão, né? Deixa eu ver, nossa, agora o Bruno virou pastor, que as pessoas falam, pelo amor de Deus, que absurdo, tá bitolado, só fala de Jesus. Eu também achava isso, gente, quando eu olhava pras pessoas, só que eu vejo que naquela época já eram sementes que estavam sendo plantadas no meu coração. Então, por mais que às vezes você entra aqui achando, não sei, eu sei que tem pessoas que entram aqui que querem aprender, que querem se abastecer, mas eu sei que tem muitas pessoas, principalmente as mais próximas, minha e do Bruno, que entra aqui só pra ver, ou só pra falar, caramba, olha o que aconteceu, né? Muitas pessoas não entendem esse processo que o Bruno passou, principalmente o Bruno, né, de ter mudado, né, o foco da vida dele. Ele trabalhava no mundo corporativo, tinha tudo para virar um dia presidente de uma empresa, de uma multinacional. Esse era o destino dele. E as pessoas realmente não entendem essa mudança, principalmente as próximas. E as minhas pessoas próximas também. Eu era a pessoa que bebia, que me divertia, que vivia uma vida louca, e agora eu não faço mais nada. E eu parei de beber e de fumar, não foi depois que eu conheci Jesus, foi antes, né? Eu acho que eu abri espaço, a gente precisa abrir espaço na nossa vida pra gente conhecer realmente Deus. Eu tinha um relacionamento com Deus, eu sempre tive um relacionamento com Deus. Porém, hoje eu entendo que era superficial, né? Porque hoje eu falo que depois que você conhece Jesus, você respeita muito mais Deus. Depois que você conhece Jesus, de verdade, depois que você... Deixa eu trocar essa música aqui. Depois que você dá o lugar de Jesus para ele, entendeu? Que você reconhece quem ele é de verdade, Deus, ele se transforma em algo muito mais poderoso do que ele era antes. Eu já tinha um relacionamento com Deus que eu achava o máximo. Só que eu era uma pessoa que quando eu precisava de algo, eu ia comprar pedra, eu pedia para várias pessoas, vários mestres e guias e anjos e não sei o que lá, e cara, tudo certo. Porém, hoje eu sei que eu tenho um relacionamento direto e diferente, né? Então, enfim, não importa como seja, mas Deus se tornou muito mais poderoso, muito mais acessível, né? Depois que você conhece Jesus, Deus tem outro significado, pelo menos pra mim. E é isso, gente. Então, eu já contei um pouquinho aqui como é que foi esse meu processo. Tem muita gente nova que eu acho que não, enfim, que não conhecia essa forma, né, com que eu acho que foi tão lindo, assim, porque Deus realmente foi limpando a minha vida para que eu pudesse abrir meu coração e me render mesmo a crer. Essa música que a gente coloca sempre, Eu Acredito no Que Foi Escrito, a gente escutou ela, eu e o Bruno, numa conferência que a gente foi aqui perto de casa do Thiago Brunet, Conferência do Destino. E eu lembro que quando era muita gente, né, sei lá, era 5.000 pessoas no estádio aqui perto, lá em Barueri, e eu lembro que eles tocavam muito alto essa música. E aí eu lembro que uma hora entrou no meu coração, eu acredito no que foi escrito. Porque eu sempre questionei se isso daqui era verdade. Só que como que eu falar, não, mas a Bíblia foi escrita por homem. Tudo bem, a Bíblia foi escrita por homem, mas foi inspirada por Deus, enfim, tem tudo que a gente ouve falar, tem todas as nossas indagações.
Mas eu sempre duvidei que a Bíblia, que o que está escrito aqui é verdade, né? E eu sempre vi como assim, um conjunto de regras e normas que a gente tem que seguir. Porém, eu falei, cara, como que eu vou ter uma conclusão dessa sem ler? Porque eu falava que eu não acreditava na Bíblia, mas eu nunca tinha me permitido ler a Bíblia de verdade. Me relacionar com a Bíblia, sentir o que está escrito aqui dentro. E aí é impressionante porque eu aprendo muito com o Bruno, né? O Bruno é uma pessoa que me incentiva muito. Eu não tenho o hábito de ler a Bíblia diariamente. É uma coisa que está entrando na minha vida, assim, sabe? Tanto que a palavra que eu quis trazer aqui para vocês hoje, Deus primeiro tá colocando uma coisa durante essa semana inteira no meu coração. Uma mensagem. E aí, a partir dessa mensagem, é que eu fui buscar aqui na palavra. Então, ontem eu fiquei falando pro Bruno, eu não falei que eu ia fazer esse devocional aqui, mas eu acho que, enfim, eu senti mesmo de trazer essa palavra, mas eu fiquei perguntando para ele, né, quais são os momentos da história que falam sobre isso. Então, eu queria que vocês fossem lá no livro de Lucas capítulo 8, dos versículos 22 a 25. Se alguém puder escrever, Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25. Bom dia, Naka, Areli, Valquíria, Antônia, Carol, Sônia, Letícia. Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. Jesus acalma uma tempestade. Se alguém puder escrever para eu poder fixar. Vai ficar gravado aqui no Instagram, tá? Esse devocional. Então, Jesus acalma uma tempestade. Boa, Rafa. Pronto. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco, em companhia dos seus discípulos, e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Que com certeza não foi nessa calma, né, gente? Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Essa palavra, durante essa última semana, como eu disse para vocês, não essa palavra, mas a mensagem, o ensinamento dessa palavra tem tocado no meu coração durante essa semana inteira. E aí eu falei, cara, qual a palavra que eu posso associar a esse ensinamento? E a primeira que me veio já foi essa, né? Mas conversando com o Bruno ontem sobre tudo que Deus fez, são muitos momentos. Mas aqui, o que a gente percebe, né? Então eles estavam no barco e de repente começou uma tempestade muito forte, né? Então imagina, é que aqui a gente fala de uma forma, né? Você acha que eles foram lá, mestre, estamos perecendo, com a ventania, com a tempestade, o barco virando? Não, eles deviam estar desesperados. E eu creio que antes de acordar Jesus, eles deviam ter pensado, né, talvez, cara, será que a gente acorda? Sei lá, vamos acordar Jesus? Primeiro, né, Jesus dormia aqui. E aí eu tava lendo também sobre algumas coisas,
Por que Jesus dormia, né? Tem vários significados por trás de Jesus dormia durante a tempestade. Então, eu li falando sobre... que mostra que Jesus era um ser humano e sentia sono. Que mostra que Jesus, ele sabia tanto da divindade, né? Ele confiava tanto no Pai dele, em Deus, que ele, mesmo na tempestade, ele dormia. E aí tem várias outras coisas, mas uma coisa que eu queria trazer para vocês associado a essa palavra é: quando a gente está no meio da tempestade, é muito engraçado, mas mesmo que a gente, por exemplo, eles estavam com Jesus no barco. Ah, mas Jesus estava dormindo, mas Jesus estava no barco. A gente esquece. Às vezes o nosso medo, ele toma tão conta da gente, que a gente esquece tudo o que já aconteceu, todos os milagres que a gente já teve na nossa vida. Então, aqui, até chegar esse momento, já tinha acontecido muitas coisas. A pesca milagrosa, a cura do paralítico, a cura do leproso, os Pedro, todos que estavam no barco com ele, eu não sei, às vezes eu esqueço, tá? Os discípulos, né, gente? Eu esqueço, assim, as palavras, às vezes eu me confundo. Acho que são os discípulos, né? Que fala, discípulos, os 12 lá que acompanhavam Jesus, que estavam no barco com ele. Discípulos aqui. Eles já tinham presenciado muitos milagres. Mas muitos milagres. Eles já sabiam quem era Jesus. Aqui, pelo que eu li, aí se alguém me corrija aí se eu estiver errada, é um momento de estudo, mas pelo que eu li, Jesus ainda não tinha ido para a cruz e não tinha ressuscitado, né? Que eu acredito que esse foi o maior milagre de Jesus, assim. Pelo menos foi onde ele me conquistou de verdade, né? Ele foi o único que ressuscitou, onde eu falei, uau, é para ele que eu me entrego. Eles já tinham vivenciado muito milagres. Mas mesmo assim, eles tiveram medo. E tudo bem ter medo. Mas o problema não é medo, o problema é a nossa falta de fé. O problema é a gente ficar no medo, é a nossa preocupação. Então, por exemplo, vocês sabem que eu tô grávida, então muitas coisas estão mudando na minha vida profissional, na minha vida pessoal, muitas coisas estão mudando na minha vida e na do Bruno, da nossa família, da nossa casa. E a gente tá no momento de ter que tomar várias decisões, né? Decisões difíceis, decisões importantes. E é normal vir essa preocupação, né? Durante esses últimos meses, a gente tem se preocupado mais do que o normal. E durante essa semana, em que a gente já tomou algumas decisões importantes, me veio muito isso. Cara, eu estou passando por um momento que eu posso comparar uma tempestade. Não é um momento difícil, né? Não é nenhum. A gente está passando por um momento novo. A gente não está passando por um deserto, um momento onde realmente a gente tá com um problema. Não, é uma bênção. Mas, mesmo que seja uma bênção, é algo novo. E como é algo novo, desestrutura a gente. Mexe no nosso mecanismo, no nosso jeito de viver. Então, assim, mesmo que seja bom, às vezes uma separação, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Tudo bem, mas você vai precisar lidar com uma nova forma de viver. A mudança de um emprego, a mudança de uma casa, um filho, um casamento. Pode ser algo maravilhoso que você está vivendo. Mas tudo que é novo gera desconforto. Não tem como fugir disso. E... então, assim, uma das coisas que Deus falou muito comigo essa semana. Quantas coisas eu já fiz na sua vida? Quantos milagres eu já fiz na sua vida? Quantas vezes você teve muito medo, você passou por coisas muito difíceis e eu já fiz esses milagres na sua vida. Eu vou fazer de novo. Só que quando a gente tá na tempestade, a gente esquece.
Quando a gente está na tempestade, parece que a gente só vê a tempestade. A gente só vê o problema. Quando a gente está no meio da tempestade, parece que... Eu falei outro dia, eu falei pro Bruno, né? Às vezes a gente está fazendo live, entra alguém e fala assim, cara, estou desempregado, vou ser despejado. Minha mãe morreu, estou em luto e o Covid não sei o que lá. Se eu entrar numa live aqui e jogar uma bomba pra vocês, um problema que eu tô passando, vocês vão falar, meu Deus, coitada da Bruna. Se o Bruno entrar, se você entrar e falar assim, gente, não precisa fazer isso, tá? Mas escreve o maior problema que você tá enfrentando agora na sua vida. E aí o que eu percebi? É uma parte nossa. Tudo bem, se você tá... Porra, tem uma... Que susto, não. Um pássaro grande voou aqui, desculpa, gente. Você tá passando às vezes por alguma coisa. Beleza, tem uma tempestade acontecendo. Só que, cara, Jesus tá no barco. O mesmo Jesus que já fez várias curas que você já viu na sua vida, que Jesus fez na sua vida, ele tá no barco. Isso não anula a tempestade. A tempestade tá lá. O medo acontece, a preocupação acontece. Mas, gente, uma coisa, essa frase eu aprendi, essa frase me libertou de muitas coisas. Uma coisa não anula a outra. Jesus estar no barco não anula a sua preocupação, o seu medo. Mas o seu medo, a sua preocupação, a tempestade não anula a fé que você pode alimentar. Não anula tudo que Jesus já fez na sua vida, entende? Então, essa semana, e aí eu falei, Bru, quais são as passagens, né, da Bíblia que eu lembrei muito essa veio muito forte, né, de Jesus no barco, porque tem uma música que fala, posso clamar. Escutem essa música. Ela fala, eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, porque Jesus está no barco. E aí eu fiquei lembrando de muitos outros momentos, né? Então, lá antes de Jesus, lá na época de Moisés, de Josué, quando Deus libertou os hebreus do Egito, da escravidão, cara, Deus fez muitos milagres. Então, Deus fez, ele deixou acontecer as pragas, né? Teve as pragas do Egito, acho que foram 10 pragas, né? Deus, essas pragas que impediu com que possibilitou também com que os hebreus fossem embora, por conta de tudo que aconteceu lá no Egito, com os faraós, com o rei e tudo mais. Mas Deus abriu o mar, aí os hebreus foram pro deserto. Aí chegou no deserto, Deus fazia cair todo dia do céu maná, que era para eles fazerem o pão. Todo dia, porque não era para estocar, né? Porque Deus queria mostrar quem ele era todo dia. Não é uma vez por semana que você vai lá, pega, compra farinha e faz o pão da semana. Não, ele queria mostrar e ele queria que as pessoas fossem buscar o maná diariamente. Então, além de, né, ele quer que a gente se relacione diariamente com ele, senão ele teria mandado, toma um monte de maná e vai aí, segue o baile, né? Fica pra semana aí. Não. Ele ia todo dia, ele queria que as pessoas fossem buscar todo dia. E aí depois as pessoas começaram, e aí o que acontece? Quando a gente tá no deserto, na tempestade, as dificuldades vão aparecendo e a gente vai esquecendo que Deus já fez. Então, eles esqueceram das pragas. Chegou um momento que eles começaram a reclamar, porque na escravidão, quando eles estavam no Egito, eles comiam carne. E aí eles esqueceram. Aí Deus começou a cair, sei lá o que era, uma ave do céu que eles podiam comer, que era a carne. Então, assim, quando eles estavam reclamando de fome, né, que não tinha comida e tal, eles esqueceram das pragas que Deus já tinha feito. Eles esqueceram do mar que Deus tinha aberto. Eles esqueceram do maná. Tudo. Aí eu vou percebendo que a cada dificuldade que a gente tem na nossa vida, a gente esquece que a gente já teve muitas outras dificuldades e que Deus agiu em todas elas.
Então, aqui Jesus fala o seguinte, ó. Vocês não têm fé? Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Tipo assim, cara, tudo bem, a tempestade tá aí, mas por que vocês estão desesperados? Então, o que Deus colocou no meu coração foi isso, sabe? Eu fiz outro dia, eu não sei se vocês fizeram, vocês que estão assistindo aqui, mas quem participou do aniversário de 1 ano do Cola na Videira, a gente sugeriu que vocês fizessem um pote dos milagres, onde você escreve num papelzinho todos os milagres que Deus já fez na sua vida e vai colocando nesse pote. Mas todos os milagres, desde que você era criança. Às vezes seu nascimento foi um milagre, porque sua mãe não podia engravidar. Às vezes, cara, o seu casamento foi um milagre, a salvação da sua família foi um milagre, a cura de alguém, a sua cura foi um milagre. Um trabalho que você pediu, um dinheiro que você achou, sabe assim? E aí, eu falei, né, pro pessoal, escrevam, se você não gosta da ideia do pote, porque a ideia do pote é legal, porque todo dia que Deus fizer um milagre, você vai lá, escreve e vai colocando no pote. E sempre que você esquecer, ou sempre que você estiver passando por uma tempestade, vai lá e pega um papelzinho, para você lembrar o que Deus já fez na sua vida. E não precisa ser só na sua vida, às vezes Ele fez um milagre na vida de alguém que você ama, ou algum outro milagre que para vocês fala, caramba, eu vi o poder de Deus. Porque, gente, a gente esquece. E a gente não tem que se culpar por isso. Isso não quer dizer que a gente tenha falta de fé. Isso quer dizer... não sei o que quer dizer, mas o que eu sei a gente precisa ter ferramentas. E ontem alguém me mandou, uma aluna me mandou, que é cientificamente comprovado o poder que as listas, escrever listas, tem na nossa mente, no nosso cérebro. Porque as listas faz a gente organizar as nossas ideias, principalmente quando é lista de tarefa, que você vai lá e dá o check, que aí é um reconhecimento, enfim, mas tudo que a gente tem um caderno em branco só de listas, sabe? Lista de sonhos, listas de meta, mas principalmente listas de realizações, listas de qualidades, listas de milagres. Porque tem dia que a gente acorda e às vezes a gente tem tanto medo, o problema ele é tão grande que a gente esquece quem Deus é. E principalmente o que Ele já fez na nossa vida e o que Ele faz todos os dias. Se você olhar para as coisas mais difíceis que já aconteceram na sua vida, olha lá para as coisas, aquelas que você falou, cara, isso daqui não vai rolar, eu não vou conseguir, foi a coisa mais difícil da minha vida. Você acha mesmo que foi você que resolveu? Hoje você olha para trás e você fala, nossa, foi uau, não foi você. Então, assim, o nosso problema é que a gente fica achando que é a gente que vai resolver, não é a gente que vai resolver. E o que gera preocupação é esse nosso desespero. O que gera preocupação é esse nosso desespero de querer resolver. Porque quando a gente sabe que, cara, isso daqui não sou eu que vou resolver, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição de resolver isso, por mais que a tempestade tá acontecendo, você consegue ficar tranquila. Você consegue confiar que mais cedo ou mais tarde, Jesus vai levantar e Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar a tempestade. Só que muitas vezes, né, eu acredito que quando os discípulos foram chamar Jesus ali, eles estavam meio desesperados, né? Então, como é que você vai chamar Jesus quando você está no meio da tempestade? Eu acho que isso faz muita diferença, porque talvez aqui mostra, eu não sei, me vem isso, né? Que às vezes, cara, a gente no meio da tempestade, Jesus quer que a gente vai chamar Ele. Jesus quer que a gente peça ajuda para Ele. Mesmo sabendo que é Ele que vai, mesmo sabendo que Ele vai, mas muitas vezes Ele quer, Ele tá ali só esperando alguém chamar. Porém, como é que você chega até Jesus? Você chega desesperada, duvidando, falando, Jesus, eu não aguento mais? Ou será que você chega
e fala, cara, Jesus, vamos lá, né? Eu sei que só você pode acalmar essa tempestade. Então, é muito importante a gente lembrar que a gente não tá sozinho e que Deus, até o dia de hoje, eu não sei quantos anos você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70. Não sei quantos anos você tem, mas todas as vezes que você tava numa tempestade muito grande, Deus tirou você de lá. Deus colocou, ele mexeu os pauzinhos dele. Ele colocou pessoas, ele colocou situações, ele te deu força, ele te deu, sei lá o que você precisava para sair daquela tempestade. Não esqueça disso. Por mais preocupação, por mais ansiedade, olha, eu tava sentada exatamente onde eu tô aqui agora. O ano passado, quando foi em outubro, eu fiz 35 anos. E quando eu fiz 35 anos, eu cheguei pro Bruno e eu falei, Bru, a gente precisa decidir o nosso futuro. A gente vai ter filho ou não vai ter filho? Porque o Bruno sempre quis ter filho. Eu também, só que quando meu sobrinho nasceu, a minha irmã até brinca, pô, meu filho te traumatizou. Não foi o Gui, meu sobrinho, é uma bênção. Nossa, um presente de Deus, ele tem 9 anos. Não foi ele que me traumatizou, mas ver a maternidade de perto me traumatizou. E me fez não querer mais ser mãe, sentir muito medo. Não foi ele, foi a maternidade. Só que o Bruno sempre sonhou muito, e no fundo eu também tinha esse sonho de ser mãe. Só que, eu peguei assim uma versão. Nossa, eu adoro criança, eu adoro as crianças da minha família, filhos dos meus amigos. Mas quando eu pensava em ter pra mim, eu falava, Deus me livre. E assim, quando eu fiz os 35 anos, eu falei, Bru, a gente tem que decidir, a gente precisa resolver essa pendência. Ou a gente vai congelar óvulos, ou a gente vai decidir engravidar daqui 1, 2 anos, ou a gente vai decidir que a gente não vai ter filho, não se fala mais nisso. O que a gente vai fazer? Né? Eu me vi num ponto que, cara, há muito tempo falando sobre o mesmo assunto, e aí pega aí na sua vida, talvez, há muitos anos falando sobre o mesmo assunto, separo ou não separo? Mudo de emprego ou não mudo de emprego? Mudo ou não mudo? Caso ou não caso? Peço perdão ou não peço perdão? Muito tempo falando sobre o mesmo assunto, sofrendo sobre o mesmo assunto, sem conseguir tomar uma decisão. E aí, quando chega uma hora que a água bate ali, né? E eu falei, 35 anos, eu preciso começar, a gente precisa pensar nisso, até pra não ficar essa coisinha aberta na nossa vida. Se a gente não decide o que a gente quer pra nossa vida, a vida vai decidindo por nós. Então, se eu não tivesse tomado uma decisão naquele momento, não uma decisão, mas vou falar o que aconteceu. Talvez eu ia chegar nos 45 anos, não ia ter filho, não ia querer mais ter filho. E por quê? Porque eu não decidi, eu fui vendo o que ia acontecer. E é importante a gente entregar na mão de Deus, mas receber os sinais. Por quê? O que aconteceu? Nesse dia eu lembro que eu e o Bruno a gente não conseguiu decidir. A gente conversou sobre todas as hipóteses, mas eu falei assim, Bru, quer saber? Eu vou entregar na mão de Deus. E eu tava exatamente aqui onde eu tô agora, e eu falei, Deus, isso foi em outubro do ano passado. Deus, a situação é essa. A gente não consegue decidir. Eu tenho medo, eu quero ser mãe, mas eu tenho medo. Eu não tenho vontade, não é nem só medo, eu não tenho vontade de ser mãe. Só que eu não sei qual é o seu plano pra minha vida. Porque o Bruno, apesar dele sempre falar do Davi, Betina, Beatriz, ele sempre, aqui nos bastidores, ele sempre fala. A gente sabe, muitas pessoas até falavam, nossa, também você pressionou a Bruna. Gente, eu nunca recebi isso como pressão e nunca foi pressão. O Bruno, ele falava, eu falo pela fé e tal, mas ele sempre falou pra mim, Bru, amor, quem vai decidir se a gente vai ser pai e mãe ou não é você, porque você é a mãe. E eu sei que é uma decisão que você tem que tomar. Se você falar não vamos ser pai, não vamos, eu tenho certeza porque é plano de Deus na nossa vida. Então ele sempre deixou bem à vontade. Então realmente tava na minha mão. E aí, o que você vai querer? Você vai querer ou não? Vocês vão querer ter filho? Vocês vão querer dar espaço ou vocês vão querer ficar... Porque tem um monte de gente que decide não ter filho e tá tudo bem, ué. Só que aí nesse dia eu entreguei pra Deus. Eu falei, Deus, eu tenho medo. Eu não tenho vontade. Se for da tua vontade que a gente tenha filhos, coloca no meu coração, porque eu não tenho vontade.
Gente, aí eu falei, Bruno, tá entregue. A partir de agora, não se fala mais nisso. Vamos aguardar os próximos passos. Aí que tá. Não se fala mais nisso. Vamos aguardar os próximos passos. Vamos viver. Você tem que viver enquanto, às vezes, Deus tá resolvendo o BO. Vai fazer outras coisas. Entendeu? A gente preocupava com isso. Por quê? Porque a gente chegou no momento que a gente já tinha começado a decidir. Só que muitas vezes, se você não entrega na mão de Deus, você fica o dia inteiro pensando e falando daquele problema. E aí você deixa aquele problema roubar a sua vida. Não era o meu caso, tá? Não foi o nosso caso de deixar o problema roubar. Era uma coisa que a gente brincava, que a gente falava, porém a gente precisava decidir. Mas tem algumas situações na minha vida hoje, preocupações que a gente tem, que quando eu percebo, eu falo, Bruno, a gente falou o dia inteiro sobre isso hoje. Roubou o nosso dia. Então, qual é o problema que rouba o seu dia? Que rouba a sua vontade de dar uma caminhada, que rouba a sua vontade de encontrar os seus amigos, que rouba a sua vontade de fazer uma comida gostosa. Qual é o problema na sua vida que rouba a sua vontade de se arrumar, de passear, de ligar para um amigo, de ler um livro? Entende? Então, entregue esse problema. Fala, cara, chega. Porque esse problema acaba te consumindo em doses homeopáticas. E rouba a sua vida. E aí você precisa entender que tem algumas coisas que quando a gente tenta uma coisa, a gente tenta outra coisa, a gente não consegue resolver, é porque não é pra gente resolver. Tem coisa que é pra gente resolver, mas tem coisa que não é. Deus coloca algumas situações na nossa vida que é pra Ele mostrar quem Ele é. Qual foi a passagem que eu tava conversando com o Bruno ontem? Que acho que alguém perguntou pra Jesus, né? Sobre um cego. A pessoa nasceu cega. Oi, William, bom dia. De quem que é a culpa? De Deus, dos pais? E aí Jesus falou de ninguém é a culpa. Eu acho que é mais ou menos assim a história. Não tem culpado. Isso aconteceu para que Deus pudesse mostrar quem Ele é. Para que Deus pudesse fazer um milagre. Então, assim, gente, todo mundo tem um problema. Todo mundo tem um BO, uma preocupação. Outro dia, uma professora minha, que eu admiro muito, ela falou um negócio, cara, que a Dani, ela falou um negócio que fez muito sentido pra mim, eu queria compartilhar com vocês. Numa live, ela tava lá. Ela é uma pessoa que ela muda de casa uma vez por ano, só que ela muda de país. Só que ela tem 3 filhos, mais 2 cachorros. Ela muda muito porque o marido dela trabalha numa multinacional e sempre muda. Sempre ela muda, ela sempre tá de mudança. E aí, cara, mudar já é difícil. Mudar de país com 3 crianças e mais 2 cachorros, acho que ela tem, é muito BO, gente. E aí alguém perguntou pra ela, cara, como que você consegue mudar tanto e não surtar? A resposta que ela deu, eu falei, cara, isso aí mudou minha vida, tá? Vai mudar a sua vida também. Ela falou assim, eu tenho um segredo, sim, que me ajuda a não surtar. Porque, uma mudança pode ser algo positivo, mas muitas vezes não é. E lembra, a mudança gera desconforto, tira a gente da zona de conforto. Coisas acontecem de errado todos os dias numa mudança. Todo dia é BO. Ela falou assim, eu tenho um segredo. Sabe qual é? Eu não deixo de fazer as coisas que eu gosto quando a mudança tá acontecendo. Eu tô no meio do caos. Então eu não deixo de ir na academia treinar, que ela gosta de treinar. Eu não deixo de atender meus clientes só porque eu tô no meio da mudança. Porque se eu largo tudo que eu gosto e mergulho no caos, aí ferrou. Aí eu não consigo ter força. E eu falei, caramba, e aí muitas vezes, eu sou mandada embora do trabalho, eu terminei um relacionamento, eu descobri que eu fui traída, eu descobri que eu tô com depressão, aí eu deixo de fazer o que eu gosto por causa daquele problema e me sinto pior ainda. Olha isso. E eu falei, cara, é verdade. Então, aquele problema, ele rouba a minha vida. Ele rouba as alegrias. A tempestade rouba a nossa fé.
faz a gente esquecer tudo que Deus já fez, faz a gente se rejeitar num ponto, faz a gente se chicotear num ponto em que a gente esquece que a gente é filho, a gente esquece que no final tudo dá certo, a gente esquece que a porta fechada é ele, a porta aberta é ele também, a gente esquece de tudo que Deus já fez, a gente esquece que se tá acontecendo esse caos na nossa vida, é uma oportunidade da gente se relacionar com Deus, é uma oportunidade de Deus fazer um milagre na nossa vida. Então a tempestade, se a gente não tiver clareza, sabe? Se a gente não tiver, cara, a gente não pode se entregar para a tempestade. Porque se naquele momento os discípulos tivessem se entregado, eles iam ficar todos encolhidinhos, tentando se proteger, cada um em algum lugar, e sabe lá o que ia acontecer. Mas não, a gente tem que estar em movimento. Tem uma frase que fala assim, quando eu posto essa frase, inclusive, é polêmica, tá? Eu recebo um monte de mensagem feia, que fala assim, eu falo assim, na verdade não sou eu que falo, eu ouvi em algum lugar há muito tempo e eu sempre direto posto: seja feliz enquanto você resolve os seus problemas. Porque muitas pessoas acham que eu só vou poder ser feliz quando eu resolver o meu problema. Eu falo muito isso no meu curso de autoestima. Eu só vou poder me amar quando eu emagrecer, quando eu me sentir bonita, quando eu arrumar um namorado, quando eu dar um pé na bunda desse namorado. Não é, a gente tem que parar de condicionar o nosso amor próprio, a nossa felicidade, a nossa fé. A gente condiciona tudo isso. Por quê? Porque a gente vive de resultado, a gente não vive de fé, de certeza. Se tudo tá bem, eu tenho fé. Alguém falou ontem, como é que foi que eu tava conversando com alguém? A gente viveu uma paixão. Nossa, a gente viveu sei lá, era uma coisa maravilhosa que tinha acontecido. E aí a pessoa, nossa, enquanto estava tudo bem, era maravilhoso. Depois ficou, gente, a grande questão é usar a nossa fé quando as coisas estão, quando a gente está na tempestade. E aí, o que você faz na tempestade? Você abandona a sua vida? Você se pune porque já é difícil estar numa tempestade. Já é difícil ser mandado embora do trabalho. Já é difícil tomar um pé na bunda. Já é difícil ter a conta negativa, não saber como que você vai pagar os boletos no mês seguinte. É difícil pra caramba. É difícil eu, por exemplo, saber como que vai ser. Eu moro num flat com o Bruno, que tem um quarto, tá vindo um bebê daqui 5 meses. O que eu vou fazer? A gente vai mudar? Não dá pra mudar agora. Vai reformar? O que vai fazer? É difícil lidar com essa dúvida, né? Mas eu não vou deixar de viver por causa disso, porque aí se torna mais difícil. Só que assim, uma das coisas que faz a gente ter força para não largar tudo é a fé. É saber que Jesus está no barco. E que todo dia, enquanto eu vou na academia, enquanto eu vou fazer minha caminhada, enquanto eu vou atender um cliente, eu vou em oração. Se eu tô passando por uma tempestade, mais forte ainda, eu vou ouvir um devocional, eu vou ouvir um louvor, eu vou conversando com Deus. Entende? Então, assim, eu só consigo ir. Por quê? Porque eu sei que Jesus está no meu barco. Porque se eu esqueço que Jesus está no meu barco, o que eu vou fazer na tempestade? Eu vou ficar lá encolhidinha embaixo da cama, deitadinha na minha cama, que eu tenho medo. Então, assim, eu queria muito pedir pra você. Então, assim, duas principais coisas que Deus colocou muito no meu coração durante esse tempo que eu estou passando de muita mudança aqui na minha casa, na minha família. O primeiro, pra você não esquecer de tudo que Deus já fez na sua vida. Não importa como, eu não sei como, mas vai dar certo. Segunda coisa, Jesus tá no barco, relaxa. Entendeu? Vai viver, vai ser feliz, vai fazer o que te faz bem. Bruna, mas eu não tenho vontade. Gente, deixa eu te falar. Você não tem vontade de dar uma caminhada, não é porque você foi mandado embora do trabalho. Você não tem vontade de caminhar porque você ter sido mandado embora te roubou a sua energia e aí faz isso, e aí vira uma bola de neve, aí acaba numa depressão. Então, comece hoje. Eu quero deixar uma lição de casa aqui pra vocês. Começa hoje.
Escolhe uma coisa que você abandonou na sua vida de fazer. Você abandonou essa coisa, sabe por quê? Porque você está passando por um problema. E faz essa coisa hoje. Pode ser uma coisa pequena, pode ser dar uma volta na praça, pode ser ir tomar um sol, ali um solzinho, lendo um livro, ouvindo um louvor. Pode ser fazer uma comida gostosa que há tempos você não faz o que você gosta pra você. Pode ser, cara, encontrar alguém, algum familiar, ligar pra alguém que há tempos você não fala. Coisas que os seus problemas te tiraram, coisas que te fazem bem, o que te faz bem e que você deixou de fazer por conta dos seus problemas. Eu sempre peço para as minhas alunas do meu curso, eu falo o seguinte: faz uma lista de coisas que te fazem bem, você tem que deixar essa lista à mostra e todo dia você tem que fazer uma coisa. Então, por exemplo, me faz muito bem tomar um picolé de fruta, eu amo, me lembra a minha infância. Me faz bem ligar para uma amiga da escola, me faz bem caminhar, me faz bem tomar 10 minutos de sol, me faz bem assistir um filme, me faz bem me alongar, me faz bem fazer um almoço gostoso e preparar uma mesa, me faz bem passar um creme no meu corpo. Coisas que você pode fazer durante a semana e coisas que é só de final de semana, porque vai ocupar mais tempo e tal. Tem essa lista e faça uma coisinha por dia, intencionalmente. Não deixe os seus problemas roubar a sua alegria, a sua vida, a sua escolha, a sua oportunidade de ser feliz na vida. Problema todo mundo tem, gente. Porém, a vida tá passando. Então, escolhe. Alguém já escolheu? Escolhe uma coisa pra você fazer hoje. Hoje. Tá? E volta a viver. Volta a viver sua vida, independente do seu problema. Tá bom? E faz uma lista de milagres que Deus já fez na sua vida. Deixa isso à mostra. Quando você estiver sem fé, não se culpa, mas não aceita. Eu falo assim, quando a gente tá mal, às vezes, a gente... esqueci o que eu ia falar, gente. Grávida não dá uns brancos, né? Peraí. Olha, fugiu assim, como se alguém tivesse roubado o meu pensamento. Ai, meu Deus, o que era? Lembrei. Que a gente, às vezes, a gente perde a fé, sim. A gente deixa a gente vai se ver. A gente deixa os nossos medos tomar conta da nossa vida, assim. Não se culpa por isso. Isso não é falta de fé. Isso é ser humano, vai acontecer, sim. Mas não se... Peraí, entrou uma ligação aqui. Não se acostume. Não se culpe por às vezes estar fraca, por às vezes estar fraco, por às vezes duvidar, por às vezes se preocupar demais. Mas não se acostume com isso. Tenha ferramentas para você sair disso. Vai ler a palavra, vai relembrar o que Deus já fez na sua vida, vai fazer algo que te tire do problema, tá? Gente, é isso. Esse devocional vai ficar gravado. Nem sei se eu posso chamar de devocional. Acho que posso, né? Nem sei certinho. Enfim, mas Deus pediu pra eu falar, tá falado. Vai ficar gravado aqui. Comenta aqui que vocês receberam, como é que vocês estão saindo aqui desse devocional, até pro Bruno ver depois. Escreve assim, ó, alguma coisa lá nessa live, nesse devocional. Eu acho que o Bruno vai ficar muito feliz de saber que a gente esteve aqui, mesmo ele não estando. Ele tá lá recebendo, ele tá lá sendo cuidado, ele tá lá se reencontrando com Deus. Então, eu acho que ele vai ficar muito feliz de saber que a gente esteve aqui juntos. E eu vou deixar gravado. Não sei se eu vou fazer amanhã, vou pra casa da minha mãe hoje, talvez amanhã eu faça. Se eu fizer, vai ser às 10, tá? Ou não sei também, porque... Não sei. Se eu fizer, eu aviso, vocês fiquem de olho aqui, tá bom? Gente, um beijo, obrigada por vocês terem entrado aqui, estarem com a gente aqui juntos, minha sogra amada, daqui a pouco a gente vai se ver, Andréia, Cláudio, Rafa, e ó, posta, o que você vai fazer? Posta, marca o Cola na Videira, posta lá, o que você vai fazer que você deixou de fazer há muito tempo, que te fazia bem, andar de bicicleta, dar uma caminhada, tira uma foto bem linda e posta. Tá? E marca o Cola na Videira para eu poder ver o que vocês vão fazer de bom hoje e não só ficar pensando nos seus problemas, tá bom? Vê depois já, que foi muito gostoso. Gente, é isso então.
Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, bom dia, bom sábado, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Beijo, beijo, beijo.